O Salmo 121, com certeza, é um dos salmos mais conhecidos do povo de Deus. Um salmo que é recitado, um salmo que é cantado, um salmo que é utilizado quando nós queremos trazer conforto a alguém que está passando por tribulação. É neste salmo, o Salmo 121, que nós queremos meditar mais uma vez com você nesta noite. E eu quero ler mais uma vez com você este texto, que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para todo o sempre. Vamos orar? Bendito Deus, nós exaltamos o teu nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E por tua misericórdia nós te pedimos que nos ajude a entender a tua palavra, ilumine na nossa mente, aqueça o nosso coração, e que todos nós sejamos mais uma vez edificados por ela. Assim oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. O Salmo 121, irmãos, ele faz parte de uma coletânea dentro do livro de Salmos, chamado Salmos de Romagem, ou Cânticos de Romagem, que eram cânticos que os peregrinos, o povo de Deus, cantavam quando saíam das suas terras para ir a Jerusalém, ali adorar o Senhor, para ali oferecer sacrifícios ao Senhor. O judeu, ele, pelo menos, deveria ir a uma das três principais festas de Israel, ir a Jerusalém, como por exemplo a festa dos tabernáculos, para ali, a festa da Páscoa, para ali adorar o nome do Senhor. Neste caminhar das suas terras, muitas vezes longínquas de Jerusalém, até chegar a Jerusalém, eles iam cantando, eles iam louvando. E estes salmos, Salmo 120 ao Salmo 134, são salmos, como eu disse agora há pouco, salmos de romagem. Salmos que eram cantados enquanto eles iam a Jerusalém, enquanto iam à casa do Senhor, para ali adorar e louvar o nome do Senhor. Dentro desses salmos está o Salmo 121. E quando nós olhamos esse salmo, do qual nós não temos conhecimento de quem o escreveu, não há uma autoria certa, também nem a circunstância exata pela qual este salmo foi escrito, como outros que tem posteriormente, este salmo nos traz algumas revelações a respeito do nosso Deus. E eu gostaria de observar aqui com você este texto, olhando o que cada verso, ou cada bloco de verso, esse texto nos fala a respeito do nosso Deus. Primeiro, nos fala que o nosso Deus é aquele que nos socorre, aquele que nos estende a mão, aquele que nos ajuda. Olha aqui comigo o verso 1 e o verso 2. O salmista então diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando o judeu, com a sua família, ou com muitos até, iam a Jerusalém, eles caminhavam, e alguns caminhos desses eram planos. Alguma parte da jornada era segura, mas havia com certeza também momentos de perigo na jornada. Perigos na estrada que levava a Jerusalém. Por muitas vezes eles tinham que andar em vales e ao seu redor estavam os montes. E qual era o problema que havia nos montes? Alguns, por exemplo, havia problema
de assalto ou perigo de assalto. Muitos salteadores ficavam à espera e à espreita dos peregrinos na sua jornada a Jerusalém, para ali saquear, para ali assaltar e muitas vezes ferir aqueles que estavam caminhando. Havia perigos nos montes, não apenas dos salteadores, mas também havia perigo de feras na caminhada, no caminho que eles iam, que poderiam facilmente atacar. Havia muitos perigos nessa jornada. E daí o salmista aqui, ele faz uma pergunta à sua alma, porque ele sabe dos perigos que cerca aquela jornada. E ele faz essa pergunta: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro, a minha ajuda, o meu auxílio vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É do alto que vem a ajuda. Ele olha para os montes, mas ele não fixa seu olhar nos montes. Ele vai além dos montes. Ele vai para os céus. E quando ele olha para os céus, ele sabe que a sua ajuda, o seu socorro vem de lá. Da onde? Do Senhor, que fez os céus e a terra. Se o Senhor fez os céus e a terra, o Senhor o ajudará, o Senhor irá socorrer o seu povo. E é esta a primeira grande lição que nós aprendemos aqui a respeito de Deus. É que Deus, ele é o nosso socorro. Ele é a ajuda que vem do alto. Ele é o nosso socorro. Ele é o nosso ajudador. E aqui fica uma pergunta bem importante para mim e para você. Na nossa jornada, na nossa caminhada, que nós traçamos e que nós caminhamos, muitas vezes somos acometidos de perigos, quer na família, quer na nossa vida pessoal, quer no emprego, quer na nossa vida emocional ou espiritual. Quantos perigos nos cercam, e quantas vezes a pergunta vem ao nosso coração: quem pode nos ajudar, quem pode nos socorrer, quem pode estender a mão para nós? E muitas vezes não há ninguém que possa fazer, ou se alguém se propõe a fazer, não fará de forma exata, de forma plena. Só há uma resposta: o nosso Deus, aquele que fez os céus e a terra. Ele é que pode nos socorrer. Então o salmista que faz essa pergunta, ele mesmo responde: da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Os seus olhos estão postos em Deus. Mas quando nós continuamos a ler este salmo, nós vamos perceber que o salmista vai continuar a nos falar a respeito desse Deus. Este Deus é o Deus que nos socorre, que nos ajuda, mas também é o Deus que nos guarda. Olha aqui comigo o verso 3 e o verso 4. Ele não permitirá, ele quem? Este Deus que criou os céus e a terra, ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. E aqui nós temos a figura de Deus como aquele guardador fiel, como aquele que está ali a guardar o seu povo, como um pastor guarda as suas ovelhas. E o salmista aqui nos traz algumas figuras interessantes deste guarda. Ele diz que ele não dormita. O salmista sabia de que alguns dos guardas, com certeza, poderia dar um cochilo. Nós sabemos que alguns guardas, em alguns momentos, são vencidos pelo sono, e aquilo que eles estão guardando não está tão bem guardado. Mas o nosso Deus, diz o salmista,
ele não dorme. Seus olhos não piscam. Ele está atento à nossa vida. E assim isso nos transmite a mensagem de segurança. Porque quando temos alguém que pode realmente nos guardar, nós podemos então estar seguros. Que figura brilhante, que figura bonita que o salmista aqui nos traz a respeito de Deus. Aquele que nos socorre, que nos ajuda, pois Ele é o Criador dos céus e da terra, mas aquele também que nos guarda. E este que nos guarda, Ele também nos protege. O salmista aqui nos traz a figura do Deus que socorre, do Deus que guarda, mas também do Deus que protege. Versículo 5 e o versículo 6. Ele toma mais uma vez a ideia de Deus como aquele guardador, como aquele que guarda o seu povo, o guarda de Israel, mas ele faz aqui alguns acréscimos. Ele diz: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Então ele apenas não nos guarda, ele nos protege. E essa proteção, ela é próxima. Ele não é um guarda distante, porque olha que diz aqui, o Senhor é a tua sombra. E qual é a ideia que nós temos aqui de sombra? Quando a nossa sombra ela é projetada, ela fica próxima a nós. E por onde nós vamos caminhando, quando o sol ou a luz está incidindo sobre nós, a nossa sombra está ali presente. A nossa sombra está ali junto a nós. Este Deus que socorre e que guarda, Ele guarda de uma forma próxima. Ele não é um guarda distante, Ele é o nosso protetor. Porque ele diz o versículo, aqui o versículo 6, de dia o sol não te molestará, nem a lua de noite. Com certeza os peregrinos, quando iam a Jerusalém para ali adorar o Senhor, eles tinham, além dos perigos que nós já citamos, tinham o problema do sol durante o dia. Tinham a questão também da lua à noite, e aqui talvez nos traga a ideia dos perigos noturnos. Mas o que o salmista está aqui nos dizendo é que o Deus que criou os céus e a terra, que nos socorre, que guarda o seu povo, Ele está bem próximo de nós, e Ele nos guarda, Ele nos protege de uma forma intensa, Ele nos protege de uma forma verdadeira. Este é o nosso Deus. Então o salmista aqui, ele vai exaltando a Deus por aquilo que ele realiza e por aquilo que ele é para o povo de Deus. E então ele vai para o versículo 7. O sol, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para todo sempre. É interessante aqui que o salmista ele vem falando da guarda do Senhor, da proteção do Senhor no tempo presente. Porque se você olha para o versículo 3 em diante, diz: Ele não permitirá que teus pés vacilem, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Versículo 5, o Senhor é quem te guarda, sempre no tempo presente. Mas agora, alguém poderia questionar o salmista, alguém poderia perguntar: certo, ele me guarda, ele me protege hoje, e amanhã? E amanhã, será que ele vai me proteger? E amanhã, será que ele vai me guardar? E amanhã, será que ele vai estar ao meu lado como uma sombra? O salmista aqui, ele, dirigido pelo Espírito de Deus, ele já resolve
o problema desta indagação, porque olha o que ele diz: o Senhor te guardará. Ele não é apenas aquele que nos socorre hoje, ele não é apenas aquele que nos guarda hoje, ele não é apenas aquele que nos protege hoje, mas ele guarda nos protegendo e nos socorrendo amanhã e sempre. O Senhor te guardará de todo o mal. Agora, entendamos aqui o que o salmista quer dizer quando fala que o Senhor te guardará, ou que o Senhor nos guardará de todo o mal. De forma alguma, o salmista está aqui querendo dizer que nós não iremos ser afligidos por coisa alguma. Ele não está querendo dizer aqui que de forma alguma nós seremos acometidos de sofrimento, de aflição. Basta apenas lembrar os servos do Senhor, que fielmente serviram ao Senhor e que foram afligidos. Salmo 73 nos fala disso. O profeta Jeremias, o que ele passou, o sofrimento que passou, e tantos outros homens e servos do Senhor que trabalharam fielmente para o Senhor e o mal lhes sobreveio. E aí parece que há uma contradição, um conflito entre aquilo que os servos de Deus viviam e até que o povo de Deus viveu, alguns males que eles viveram, com o que o salmista diz aqui, que o Senhor guardará de todo o mal. Então, afinal de contas, o que este trecho, essa expressão quer nos dizer? Primeiro, quer nos dizer que se o mal não nos sobrevém, se muitas vezes somos poupados do mal, somos poupados porque é o Senhor que nos guarda. Não somos nós mesmos que temos a capacidade de nos guardar. Não é ninguém que vai nos guardar, não será ninguém que vai nos livrar, senão o Senhor. Então, quando diz aqui, o Senhor guardará de todo mal, está dizendo que só o Senhor é que pode nos guardar do mal. Mas isso também não significa que Ele vai nos guardar de todos os males, porque, como já temos dito, alguns males nos sobrevêm. Podemos, por exemplo, ser acometidos por essa pandemia, pelo Covid-19. Então, afinal de contas, qual é o outro sentido também dessa expressão aqui do salmista? Nós vamos entender na segunda parte do versículo 7, porque diz assim: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Em outras palavras, qual é em última instância, qual é o mal que o Senhor irá nos proteger? De fato, é o mal que quer atingir a nossa alma, ou que vem para nos atingir a nossa alma. O Senhor pode nos permitir que passemos alguns males e que atinja o nosso corpo, por exemplo, atinja as nossas relações, atinja os nossos planos, atinja aquilo que construímos, mas Ele vai nos guardar de tal forma que esses males não irão atingir a nossa alma, como aconteceu com Jó, de todos os males que lhe sobreveio, mas ele diz que ainda esperaria do Senhor, porque viria o seu Redentor levantar-se. E depois, e em meio a tudo aquilo, ele não, e mesmo nos conflitos, nas suas perguntas, ele não abandonou o Senhor. Quando você vai ver o apóstolo Paulo, mesmo sendo acometido de vários males, muitas vezes foi apedrejado e tirado da cidade até como morto. Uma vez preso, açoitado, mas a Bíblia nos diz que à meia-noite ele louvava o nome do Senhor. O mal poderia ter e alcançou a sua carne, mas não alcançou a sua alma. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Por isso aí nós nos lembramos daquele trecho do apóstolo Paulo escrevendo na sua carta aos Filipenses,
que diz que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Então, quem é esse Deus que este peregrino que segue a Jerusalém para ali adorar ao Senhor, ele está louvando? Porque lembre-se que os salmos eram cânticos ao Senhor. Então eles iam cantando essas verdades, cantando as verdades sobre Deus e de Deus, cantando que o Senhor Deus é o nosso socorro, que o Senhor Deus é aquele que nos guarda, cantando que o Senhor Deus é aquele que nos protege, é aquele que nos preserva. Por isso o versículo 7 diz: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. E o versículo 8 diz: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para todo o sempre. Lembre que eu acabei de dizer que alguém poderia perguntar: mas o Senhor vai guardar, pode guardar hoje, não pode aguardar amanhã? Mas ele logo responde: ele guardará de todo mal, guardará a tua entrada. E aí ele repete, mais uma vez, de forma enfática: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Aqui com certeza refere-se à saída da sua casa, da sua cidade, até entrar em Jerusalém. Quando eles saíam da sua casa e iam a Jerusalém, eles já sabiam dos perigos que cercavam. Então eles já diziam que o Senhor guardaria desde a saída até a entrada lá em Jerusalém. Mas não apenas nesse percurso, diz o Senhor, diz aqui que o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para todo o sempre. Este é o Deus que é revelado por este salmista. Este é o Deus que este salmo nos revela. O Deus ajudador, o Deus guardador, o Deus protetor e o Deus preservador, que nos guarda e nos preserva até o último dia, e até aquele dia que depois de fato nós estaremos para sempre com Ele. Algumas lições, algumas aplicações que eu gostaria de fazer aqui para comigo e para com você. Falei agora há pouco que este salmo, aliás, todos os salmos, mais especificamente este aqui, eram salmos que eram cantados enquanto eles peregrinavam, enquanto eles estavam caminhando, eles cantavam estes salmos. E este salmo e outros mais, lógico, eles falam a respeito de Deus. E aqui está a primeira aplicação. O que é que nós estamos cantando? Será que nós estamos cantando algo a respeito que fala de nós mesmos? Nós estamos falando ou cantando de um Deus que não é o Deus que é revelado nas Escrituras. Uma das maneiras pelo qual o povo de Deus era ensinado a respeito de Deus era através do cântico. O cântico tinha também esta função de instruir o povo de Deus. E então, enquanto eles estavam cantando, nos lembremos que crianças também estavam peregrinando e elas estavam aprendendo e cantavam também este cântico. E enquanto cantavam, elas aprendiam de Deus. Por isso que nós precisamos valorizar e por isso nós precisamos aprender e cantarmos músicas de acordo com a palavra de Deus. Músicas que exaltem, que falem do nosso Deus. Segunda aplicação que eu gostaria de fazer aqui, neste texto, é que esse texto aqui, ele precisa ser algo experimental. Nós não podemos olhar para as Escrituras e apenas tê-las na nossa mente de uma forma mecânica, de uma forma teórica. É preciso ter o texto como algo vivo no nosso coração. Até porque a palavra de Deus não é qualquer palavra, é a palavra de Deus.
e como ela mesma testifica dela mesma, quando diz que é viva e eficaz. Muitas vezes os salmos são usados apenas como trechos para serem recitados, como se fosse o simples recitar afastasse os males. Mas não é isso. Não adianta você simplesmente recitar o Salmo 121 ou outro salmo. Não adianta você apenas deixar a sua Bíblia aberta no Salmo 121 na sua casa, como se os salmos por si só, ou a Bíblia aberta por si só, resolvesse os problemas da sua vida e trouxesse paz ao seu coração. Não. É preciso que o salmo seja uma experiência na sua vida, na minha vida, na nossa vida. O salmista, ele está falando de algo que ele vivencia, de algo que ele experimenta. Nós temos vivido dias de perigo, como o salmista viveu. Quantos de nós temos receios do que está acontecendo ao nosso redor, de algo que era tão distante, que era lá do outro lado do mundo, mas agora acontece com o nosso vizinho, acontece com o nosso familiar. E o receio de acontecer conosco é real. Quem é que pode nos socorrer? Quem poderá nos guardar? Quem poderá nos auxiliar? O Senhor. Quantos de nós não temos saído, não só por causa da imposição do distanciamento ou isolamento social, mas também pelo próprio medo? Ou quantos de nós precisamos de fato sair e ficamos com receios? É natural até. Mas penso eu que são nesses momentos que nós agora precisamos nos lembrar desta palavra. E não apenas nos lembrar, e não apenas recitar, mas viver esta palavra. Eu recordo-me de uma vez que precisei ir para um determinado local e havia um receio no meu coração. Havia sim um receio no meu coração de como eu iria ser recebido ou não naquele país. Se poderia entrar ou não. E eu me recordo que uma pessoa, nas vésperas da viagem, disse para mim: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Irmãos, como foi confortante este salmo. Como foi importante para mim naquele momento da imigração, com todos os receios que eu estava tendo, vendo pessoas sendo barradas na entrada, mas esse texto no meu coração, e no meu coração eu recitava e dizia: o Senhor guardará a minha saída e a minha entrada. E de fato o Senhor guardou a minha saída e a minha entrada. Nós precisamos sair do campo da teoria e experimentarmos a palavra de Deus. É isso que Ele quer que nós vivamos. Não apenas conheçamos a sua palavra, mas que nós também estejamos vivendo a sua palavra. Primeira aplicação: cantemos a palavra do nosso Deus, cantemos a respeito de Deus. Segunda aplicação: saiamos da teoria e vamos para a experiência real da palavra viva do Senhor. E a terceira aplicação que eu quero fazer aqui, olhando este salmo como um todo, ele é um chamado para, mais uma vez, nós descansarmos naquele que pode nos socorrer, daquele que pode nos guardar, daquele que pode nos proteger, daquele que pode nos preservar de todo o mal. Somos chamados a descansar neste Deus, porque não há outro Deus senão o Senhor. Eu fico pensando nas pessoas que, em meio a esta situação, em meio a esta pandemia, aonde elas estão se agarrando. Talvez alguns ainda estejam se agarrando
nas finanças que possui, talvez na sua boa saúde, talvez em falsas esperanças, muitos em falsos deuses. E quando tudo isso cai, fica o quê? Fica o desespero, porque não estão colocando a sua fé no Deus verdadeiro, no Deus de fato que pode socorrer, no Deus de fato que pode guardar, no Deus de fato que pode proteger, no Deus de fato que pode preservar de todo mal a nossa alma. É preciso confiar e descansar nesse Deus. E aqui eu quero fazer uma aplicação para você que ainda não conhece o Senhor deste salmo, este Deus. Talvez você tenha procurado ou esteja procurando socorro à sua alma em vários lugares, mas não em Deus. Talvez você esteja procurando proteção à sua vida em vários lugares, em várias pessoas, em várias coisas, mas não em Deus. Talvez você esteja desejando e querendo proteção, preservação do mal e buscando isso em várias coisas, e eu quero dizer que será uma corrida em vão. Por isso você precisa buscar esta proteção, este socorro, esta preservação, essa ajuda apenas em Deus. Só Ele pode lhe socorrer, só Ele pode socorrer a sua alma, só Ele pode trazer paz ao seu coração. Que Deus em Cristo nos abençoe ricamente e que o Senhor nos ajude a não apenas sabermos quem é o Deus deste salmo, mas que possamos ter uma experiência real com o Deus deste salmo. Que Deus lhe abençoe ricamente. Vamos orar? Pai bendito, santo e excelso é o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor, de fato, é o Deus que nos socorre. Só em Ti encontramos auxílio, só em Ti nós encontramos proteção, só em Ti nós encontramos verdadeira segurança. E podemos saber que o Senhor fará isso não apenas alguns dias na nossa vida, mas para todo o sempre. A Ti a honra, o louvor e a glória para todo sempre. Amém.